Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer à igreja brasileira, querido. Toda vez que eu saio de lá, as pessoas perguntam o que Deus tem falado, né? E eu tenho orado ao Senhor para estar ministrando à igreja brasileira. E nós estamos passando, querido, momentos muito difíceis com essa pandemia, com essa situação toda, não só aqui, mas também lá em Moçambique. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Tem algumas pessoas que estão perguntando para mim, como é que está a Covid em África? Como está o Covid em Moçambique? Em todo Moçambique, morreu um pouco mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, morreu um pouco mais de 2.000 pessoas. É o levantamento que a gente está acompanhando, né? O processo. Então, estamos tomando todos os cuidados, fazendo todos os procedimentos também, mas, só para vocês saberem, então morreu um pouco mais, é triste, claro, mas está assim, pela quantidade de pessoas no país, não foram tantas. E também tem gente perguntando, e como é que está a vacina? Né? 6% do continente africano foram vacinados, 6%. Porque depende de doações. Então, nós conseguimos vacinar lá, porque senão a gente não consegue também viajar. E aí chegamos aqui, tivemos que dar a continuidade também das vacinas. Amém, irmãos? Então, só passando essa informação, porque senão eu acabo me esquecendo, tem algumas pessoas me perguntando. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23, a parte A do versículo, eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, mas é a mesma coisa que está escrito na sua, diz assim: estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. Repete comigo. Estes são... Mais forte, igreja. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te louvamos pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Bendizemos ao Senhor, e eu te peço permissão, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e que os corações agora estejam abertos e os ouvidos receptíveis à tua palavra, que nós possamos sair daqui transformados, conscientes e atentos à voz do Espírito. E eu te peço desde já, ó Deus, ministra em nós. O Senhor tem liberdade para agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, aqui nós vamos ler, depois eu vou discorrer alguns versículos dos valentes de Davi. Mas hoje, quem são os valentes de Deus? Nós estamos, queridos, carentes. A nossa geração, carentes de valentes. Eu não estou falando de religiosos. Eu não estou falando somente de uma pessoa que vem à igreja. Isso é nossa função, mas de valentes, aquele que vai encarar grandes desafios. E nós já estamos, querido, encarando grandes desafios. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é conosco. Amém? É Ele que luta por nós, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde. Você está vivo. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso, querido. Você está aqui ouvindo a palavra. Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas passaram momentos difíceis, estão passando, perdi muitos amigos. Mas uma coisa eu sei, queridos, que o Senhor, grandes coisas Ele quer fazer na nossa vida, mas também Ele quer usar a mim e a você neste tempo. E às vezes nós achamos que esse tempo é tempo somente para a gente ficar casulados. Não! É para nós avançarmos. Não é tempo de deitar a rede. Não é tempo de parar. É tempo de avançar. É agora que nós precisamos ir à frente, com todos os cuidados. Amém? Mas tem muita gente parando. Cadê os valentes quando nós cantamos aqui?
E eu sei que aqui tem valentes do Senhor, amém, igreja? Então é tempo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja? Irmãos, no total de todas as igrejas que eu vou passar, no tempo que eu estiver aqui no Brasil, nós vamos voltar dia 29 de março. Mais de 20 igrejas. E nós estamos assustados com algumas coisas. Mas eu quero desafiar você nesta manhã, a eu e você sermos um valente do Senhor neste tempo. O que nós vamos passar para a próxima geração? Qual é o legado que nós vamos passar de uma geração covarde? De uma geração que é valente? De uma geração que lutou com suas forças, sabendo em quem crê? Então vamos continuar lendo o texto aí, querido, que diz assim: Jabezão, versículo 8, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou, ou derrotou. Queridos, eu não estou pedindo para você sair para fora e matar pessoas, não. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com isso? Nós precisamos sair para fora e ganharmos pessoa para Ele. E não é tempo somente de ficar nos guardando. É tempo de nós avançarmos, sim. É nesse tempo que as pessoas estão carentes. Como eu disse, hospitais lotados de pessoas deprimidas, angustiadas. E nós temos a palavra de vida eterna, amém, queridos? O Senhor nos chamou para a reconciliação. Este homem, esse valente de Davi, enfrentou 800 homens. Sabe por que ele não temeu? Porque ele sabia em quem cria. Nós temos que saber, irmãos, quem nós cremos. Ele fez a sua parte, ele não foi lutar sem nada, ele teve a sua lança, e nós estamos nos protegendo, amém? Mas é o Senhor que cuida de nós, o Senhor sabe cuidar de nós melhor que nós mesmos. Então quem são os valentes de Deus no nosso tempo? Os valentes de Deus são aqueles que não desanimam diante das impossibilidades, diante, querido, dos desafios. Eles não retrocedem, eles vão à frente, aleluia. Os guerreiros, os valentes. Nós precisamos entender que tem muitos ouvindo o conselho dos ímpios. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios. Tem muita gente deprimida ouvindo o conselho dos ímpios. Sabe o que nós temos que ouvir, querido? É a palavra do Senhor. Ela é a nossa promessa que nos garante a vitória. Deixa eu te dizer uma coisa: o medo paralisa as pessoas. Desde quando eu cheguei em África, o que eu mais vi lá tudo é na base do medo. Tudo é em relação a medo. Quando coloca medo, as pessoas ficam paralisadas, não conseguem avançar. E é isso que a mídia, é isso que as pessoas, que os ímpios querem fazer com os cristãos. Mas o Senhor nos chama para a gente se posicionar, igreja, porque Ele quer usar a mim e a você. Aleluia. Não ouvindo o conselho dos ímpios, porque a palavra do Senhor é a promessa dEle para a minha vida e para a sua vida. Mesmo diante das impossibilidades, a palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz que todas as coisas são possíveis àqueles que crê. E quem crê aqui? Então eu e você, valentes, nós precisamos ir à frente e não voltar para trás, e não retroceder. Nós precisamos ver como está a nossa vida espiritual. Nesse tempo, querido, que eu fiquei passando esse momento de transtorno com essa situação toda, é o tempo que o Senhor falou tão forte comigo, ministrou tanto ao meu coração, e essa foi uma das palavras. Porque tem gente que pergunta para mim: missionário, você já pensou em desistir? Querido, já acabei de... não tem mais dedo para contar quantas vezes eu pensei.
E quantos de vocês também já pensou em desistir de tantas coisas, mas o Senhor nos chama para irmos à frente e sermos corajosos. E não parar, não deixar as situações, os problemas, impossibilidades, nos deixarmos parados. Mas nós devemos avançar, porque Ele quer usar a mim e a você. Você pode entrar onde eu não posso entrar, amém? Você pode fazer coisas que eu não posso fazer, e nós às vezes deixamos. Mas Jabezão enfrentou 800 homens e os derrotou. Querido, não importa o gigante, o que nós temos passado, maior é o que está em nós. O Senhor já nos garantiu a vitória na cruz. Agora as pessoas olham para nós como cristãos, muitos não têm vida mais. As pessoas às vezes do mundo estão buscando mais vida do que os próprios cristãos. Não, é tempo de mostrarmos que somos diferentes. É tempo, querido, da nossa geração ver que somos uma geração valente, sim. E vamos passar para eles o bastão e dizer: nós não desistimos, nós não retrocedemos. Agora vocês dão continuidade. Mas o povo de Israel não fizeram isso quando saíram do Egito. Muitos morreram no Egito, no deserto, melhor dizendo. E quantos, queridos, de nós estamos passando diante das impossibilidades e dizendo assim: não dá mais para mim, eu não consigo. Dá sim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia, igreja. Eu me lembro muito bem quando eu estava indo para o campo missionário. O filho do meu patrão me chamou na sala e disse assim: eu te dou 2 vezes mais do que você ganha para você não ir para a África. Eu disse: chamado não negocia. Eu não vou negociar o meu chamado. 12 anos esperando, 12 anos orando, e agora o Senhor abriu as portas. Senhor, eis-me aqui. É fácil a gente cantar, né? Quando a gente canta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor isso, mas nas práticas às vezes é difícil. Eu disse: Senhor, eu não quero ser covarde, eu não quero ser hipócrita, eu quero colocar a palavra do Senhor em prática na minha vida, então envia-me a mim. Eu estava recém-casado, 2 anos de casado, com um menino, o Jeremy, com 4 meses, móveis tudo novo. E aí ele fala assim para mim: e se não der certo? Sabe o que eu disse para ele, queridos? Pelo menos eu tentei, porque os covardes não tentam. Nós temos que ir à frente, nós temos que avançar. Aleluia. Nós queremos ver a igreja, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. É este tempo, é tempo, querido, de avançar, não é tempo de largar, porque senão o Senhor vai cobrar de nós. Amém? Querido, essa palavra não é para desanimar não, você vai entender no final. É uma palavra de encorajamento. Aleluia! Vamos lá então, no versículo 11 e 12. Continuando aí, versículo 11 e 12. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Olha isso, irmãos, o exército de Israel fugiu dos filisteus. 12, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia! Querido, sabe quem são os valentes do Senhor? É aqueles que não temem arriscar a sua vida em prol ao reino, que não temem arriscar a sua vida. Eu digo, entrei na chuva para se molhar. Às vezes a gente fica pisando em ovos. Aquele que quer ganhar a sua vida aqui, vai perdê-la. É um tempo de despertar, igreja. E eu creio que o Senhor está falando com você como está falando comigo. Amém?
Então nós temos que riscar como Samar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não temos que ficar na palavra, nós temos que ver o Senhor agindo, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Nós precisamos nos posicionar. Sabe por que Samar teve a vitória? Porque a Bíblia diz que ele se posicionou. Ele se posicionou como cristão nos dias dele, na geração dele. É tempo da igreja se posicionar, aleluia! É tempo de se posicionar, igreja. E a Bíblia também nos mostra aqui que o exército de quem? De Israel fez o quê? Fugiu. Quantos, querido, eu tenho visto pessoas entrando para a igreja, mas também quantos que saíram? Quantos? Eu temo arriscar a minha vida. Deixa eu te dizer, Samar arriscou a vida dele em prol ao campo de lentilha, e o Senhor deu vitória. Por isso que o nome dele está aqui registrado. Aleluia! Nós temos que registrar o nosso nome na nossa geração. O Senhor nos comprou, o Senhor nos chamou. Igreja, o Senhor quer que nós venhamos sair da nossa zona de conforto e avançarmos. Então os valentes de Deus, aquele que não teme arriscar a sua vida. Queridos, no norte de Moçambique, depois você pode pesquisar, em Cabo Delgado, os extremistas, vocês não têm noção o que eles estão fazendo. Os extremistas muçulmanos, eles estão decapitando as pessoas. A minha esposa está fazendo bacharel de teologia, e a professora, e tem alguns alunos que são lá do norte, eles estavam relatando para nós que as mulheres teve que catar a cabeça, perna, braço deles e levando para serem enterrados, dos maridos delas, e eles estão querendo descer para a nossa região. Eu disse: Senhor, eu não vou voltar, porque é o Senhor que cuida da minha vida. Nós precisamos, querido, nos posicionar como cristão. Eu não estou falando só de mim, mas de você também. E eu sei que você está se posicionando, e é por isso que você está aqui hoje, aleluia! É por isso. Quantas coisas, irmão, nós vamos ver. É só nós lermos Mateus 24. Os sinais estão aí. Mas nós precisamos, agora, de fazer essa diferença. Agora, de nós arriscarmos, se for possível, em prol ao reino, em prol à obra, para que vidas sejam salvas, e para que no grande dia nós venhamos apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as vidas. Tudo nessa vida que passa. Quantas pessoas morreram, perderam as suas vidas, que tinham dinheiros e dinheiro e não levou nada. Mas sabe o que nós vamos levar, querido? Vidas, almas. E por isso, o Senhor espera de mim e de você, como homens e mulheres corajosos, e que venham arriscar. Querido, é tão bom saber que o Senhor é que guarda a nossa vida. É o Senhor que vai nos dar uma nova vida. Aleluia! Um novo corpo. E às vezes nós ficamos com tantas coisas, não me rela, não me toque. Não, querido, é tempo agora de você, no seu quarto, no seu devocional. É isso que eu tenho falado com o Senhor no meu devocional: Senhor, a começar em mim. Querida, me perdoe, não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para ajudar você, e eu quero que você também me ajude, amém? Mas nós não podemos nos acovardar. E eu sei, querido, que essa igreja vai fazer a diferença aí em São Paulo. A começar em você. Assim como Samar se posicionou, você a partir de hoje, querido, vai se posicionar assim. E se você já tem se posicionado, continue. É o Senhor que vai te dar a vitória no tempo certo. Vamos continuar o texto aí, versículos de 13 a 16. Diz assim: durante a colheita, 3 chefes do batalhão
dos 30, foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Sabe quem são os valentes do Senhor, queridos? Você quer saber? É aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor a todo custo. Aleluia! Servir o reino. Dizer de fato: Senhor, eis-me aqui. Davi não pediu, eles não precisavam ir, mas eles viram o desejo de Davi, que ele sabe qual que é o desejo do Senhor? Almas, vidas, e de pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é um pedido do Senhor. E o que nós temos feito com essa ordem? Nós só entendemos, querido, uma ordem quando nós entendemos o que é servir. Amém, igreja? Porque nós servimos as pessoas, nós servimos a nossa família, mas será que nós temos servido o reino? O Senhor está nos chamando a essa responsabilidade. E deixa eu te dizer uma coisa: servir não é um peso, e sim um privilégio. Eu falo: Senhor, muito obrigado, mesmo sendo um miserável pecador, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Senhor me escolheu para pregar o evangelho lá. Então eu estou servindo ao Senhor em Moçambique, e você está servindo o Senhor em São Paulo. Faça o seu melhor para o Senhor, sirva os seus irmãos, sirva a sua igreja, sirva aqueles que precisam, não precisa ficar pedindo. Amém, igreja? É tempo de servir também. É nestes momentos que nós, como igreja, vamos fazer a diferença. Amém? O mundo lá fora está precisando, porque o mundo quer mostrar mais serviço. Nós não precisamos competir, porque isso está no DNA de todo cristão. Esses 3 enfrentaram tudo e trouxeram água para Davi. Queridos, muitas pessoas aí fora estão precisando da água da vida, e nós temos ela, que é Jesus, e nós precisamos dar a essas pessoas a água da vida, que é Jesus. E aqueles que beber da água da vida jamais, ou não terá mais sede. Não terá mais sede. As pessoas estão com sede, estão com fome, e nós temos desta água, que é Jesus. E quando nós entendemos esse princípio de servir, como esses 3 homens nos ensinou, querido, a igreja vai romper sobrenatural. Você vai ver que os bancos não vai ter lugar. Aleluia! O pastor vai ter uma preocupação santa de procurar cadeiras ou bancos. Sabe por quê? Porque nós entendemos princípios. E Jesus veio para essa terra, sabe, para fazer o quê? Servir e não ser servido. É tempo de nós servirmos. É tempo de fazermos a diferença na nossa geração. Você crê nessa palavra, irmãos? Você toma posse dessa palavra? É a palavra que o Senhor tem ministrado e queimado no meu coração. Quantas pessoas no final, em outras igrejas que eu ministrei, vieram dizer para o missionário: era isso que eu precisava ouvir do Senhor. E às vezes, que no nosso tempo de devocional, o Senhor está falando, e às vezes nós não temos ouvido, porque a Bíblia diz que o Espírito fala à igreja, e nós somos a igreja. E não é uma igreja morta não, irmãos, é uma igreja viva, uma igreja que serve, que estende a mão. Uma vez, eu me lembro, quando eu estava ministrando numa igreja, e no final do culto, uma irmã me chamou, ela me abraçou: ô missionário, que lindo trabalho, e começou a chorar comigo. Eu falei assim: nossa, que bênção, né? Oh, glória a Deus. Falou: mas irmão,
Você deveria fazer isso aqui no Brasil. Eu chamei a irmã, abracei a irmã, falei: irmã, o que você está fazendo aqui? É o seu trabalho. A Bíblia diz que nós temos que ir a Samaria, a Judéia, mas ele também diz que nós temos que ir aos confins, chamado transcultural. Deixa eu te dizer, querido, talvez você não precise ir para a África, mas o seu vizinho, aquele que está do seu lado, precisa ouvir de Jesus. Isso é servir. Servir o reino. Ela disse: obrigado, missionário. Eu pensei que você ia falar outra coisa, eu pensei que você ia falar que você ia ficar. Eu falei: não, eu sei que Deus pode te usar. Eu sei que Deus pode te usar. Ele está me usando lá, Ele quer usar você aqui. Aleluia! Eu não sou melhor do que você, eu disse para ela. Eu quero que você seja melhor do que eu. Mas o Senhor está à procura de quem? Dos disponíveis. Está todo mundo offline. Não é verdade? Às vezes o Senhor está querendo dizer: ei, meu filho, Senhor, ó, invisível. Tem gente que até coloca invisível, né? Invisível. Mas é tempo de fazermos a diferença. Aleluia. É tempo de mostrarmos que somos valentes. Não só na palavra, mas em atitudes. Em atitudes. Então, amados, servir é um privilégio e não um peso. Eu falo para os meninos lá, quando você vê músicos, pastores, até mesmo a mim, eu falo isso para mim. Quando a gente vê que servir a Deus em Moçambique, está tocando aqui é um peso, converse com a sua liderança, fala: está aqui, porque senão não flui. Porque servir tem que ser esse privilégio, porque eu não sirvo a homens, mas sim o Senhor. E quando eu toco o Senhor toca as pessoas. É assim. Isso é um fluir, é uma cadeia que vai fluindo até alcançar as nações da terra. Amém? Vamos lá, continuando o versículo 16, a parte B, e o versículo 17 diz assim: mas ele quem? Davi, se recusou a beber, em vez disso derramou-a como oferta ao Senhor, e disse: Senhor, me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. É uma do texto mais forte que mexe comigo. Sabe quem são os valentes do Senhor? Que não confunde as suas necessidades em prol aquilo pelo qual Ele defende. Amém? Ele não confunde as suas necessidades. Irmãos, eu tenho temor e tremor diante das ofertas de pessoas que enviam para nós. Sabe por quê? Eu penso, tem pessoas que deixaram de comer isso ou aquilo. Há um temor no meu coração. E eu entendi quando eu fui fazer isso no curso de missões. É um peso muito grande. Eu entendi o que Davi estava querendo dizer aqui. Ele deitou a água, ele falou: longe de mim. Mas sabe o que ele fez? Ele não só deitou, mas sabe o que ele fez? Ele ofertou ao Senhor. Ele ofertou ao Senhor. Então que nós, às vezes a gente quer confundir as nossas necessidades diante da causa que nós estamos servindo. Peraí, só porque eu sou um missionário, um pastor, então eu tenho que, eu falo muito isso lá na minha casa. A Pri já foi para lá e sabe como é que é. Lá as contas de água e de luz, ela é pré-paga, você compra a energia e a água. Então eu quero colocar tanto de água ou tanto de energia, eu digito lá, e aí eu falo para o meu filho: não é para você gastar muita água não, porque tem pessoas que deixaram, botão aqui, apertei, deixaram de comer algo ou de fazer algo. Amém, irmãos? E tudo que é voltado para o dinheiro para aquela área, é para aquela área. Porque eu não posso confundir a causa qual eu sirvo com as minhas necessidades. Qual era a necessidade de Davi? Beber água. Mas ele não confundiu. Sabe por que ele chegou nesse nível, querido? Porque ele estava na onde? Na caverna, sendo tratado, passando por um momento. Deixa eu te dizer, igreja, é momento de nós
não confundirmos. Mas missionário, olha, sabe o que é? Eu estou lá evangelizando, fazendo isso, porque eu sou isso, ou eu sou aquilo, Não, você não é melhor do que ninguém. Mas aquele que habita em você, ele é o melhor. Sem ele nós não somos nada. E eu vou te dizer uma coisa, querido, nós já vamos fazer 12 anos que estamos em Moçambique. Nunca faltou nada. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor nos deu em dobro. Em dobro. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. É isso que eu quero que você, querido, e a cada dia eu quero experimentar isso do Senhor. Eu creio que você vai experimentar, e você que está experimentando, compartilhe, aleluia, para que as pessoas possam ver isso, que tudo que nós fazemos e somos é para o Senhor. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque a palavra nos aviva, a palavra nos motiva. É isso que nós temos que entender. E quando eu entendi esse princípio, quando eu consegui ver, separar reino, minhas necessidades, as coisas começaram a fluir melhor. As coisas começaram a romper mais. E eu creio que ela vai romper também na sua vida. Amém? Vamos lá, queridos, penúltimo. Versículo 18 e 19, diz assim: Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou quantos? 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30, e tornou-se o quê? Chefe. Olha que lindo, né? Mas, olha o mas, nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Queridos, os valentes do Senhor é aqueles que estão dispostos a ser eles mesmos quando ninguém te dá valor. Ele continua sendo fiel ao Senhor. Ele não negocia a sua fidelidade. Mas o pastor não me viu eu tocando, o pastor não me viu eu pregando, o pastor não me viu isso, mas o Senhor está vendo tudo e está tudo anotado. Ele não negocia. Ele não negocia porque o fulano ou o outro não viu, mas o Senhor está vendo, e no tempo certo Ele vai nos honrar. A Bíblia diz que esse homem foi honrado, mas ele nunca se igualou aos 3. Você acha que ele ficou lamuriando? Ai, coitadinho de mim, não vou mais na igreja, não vou mais servir, né, pastor? Não vou mais servir, o pastor não viu meu trabalho. Ei, continua sendo fiel. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis a Ele até o fim. Até o fim. A gente até brinca entre nós missionários lá, né? Irmãos, é brincadeira, tá? Mas a gente brinca entre nós missionários assim, que nós queremos um lugarzinho do lado da cadeirinha de Jesus. Porque olha, eu creio que você também já pediu um lugar, vai ter lugar para todos nós lá, amém? Mas amados, tem hora que olha, mas ninguém é isso, né? Às vezes o homem, né, quer sair para fora, o eu quer ser reconhecido. Você quer ser reconhecido? Mas você pode ser reconhecido aqui, mas diante de Deus, não. Eu disse: Senhor, eu quero ser reconhecido diante do Senhor, e tudo que eu venho a fazer é para o Senhor, e eu quero fazer o meu melhor. E eu me lembro quando começamos com a igreja, tinha 2, 3 pessoas, é como se eu estivesse pregando para 100. Eu já via todos eles sendo salvos, libertos pelo poder da palavra. Hoje nós estamos com uma igreja com 60 pessoas. E eu jamais vou desistir, a não ser que o Senhor me leve. Então, queridos, não vamos confundir, não vamos deixar de sermos nós mesmos. Se você é fiel, continue, vai ser fiel até o fim. Porque a Bíblia diz: aquele que foi fiel até o fim receberá a coroa da vida. Mas sabe por quê? Ele não negociou.
É verdade, missionário? Tem isso na Bíblia? Tem, vamos lá. Hebreus 10, 37. Não é verdade? Hebreus, deixa eu ver aqui, se na minha Bíblia não fugiu Hebreus, achei, 10, 37, olha o que diz, amada igreja, diz assim, pois, em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá. Parou aí o versículo? Não, olha o que continua dizendo. E se retroceder ou voltar para trás, eu não me agradarei dele. É tempo de avançar, igreja. Amém? É tempo de nós mostrarmos para este mundo que somos valentes de Deus. O mundo está esperando isso de mim e de você, e nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Mas sabe como nós conseguimos ser fiel até o fim? Continuando honrando ao Senhor e fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas é para limpar a igreja, missionário. Ninguém viu limpando a igreja. O Senhor anotou tudo. João limpa a igreja. O galardão dele está lá. Porque quem dá é o Senhor. O homem só vai te dizer um obrigado. E olha lá. Mas do Senhor vem a recompensa. Glória a Deus! Aí, por isso nós temos que ver aonde está canalizado a nossa motivação. E por fim, vamos lá, versículo 20 e 21. Já estou encerrando. No versículo 20 e 21 diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco, e matou um leão. 21, matou também o egípcio, de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia enfrentou ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Aleluia! Querido, deixa eu te dizer o que isso quer dizer. Os valentes de Deus são corajosos e ousados. A palavra do Senhor diz que Benaia desceu no buraco. Alguns crentes: eu não, vou na igreja não. Não é verdade, igreja? Nós precisamos ver como estamos. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Porque você tem entendido. E você, não sei, aquele que está em casa, não pôde vir porque está, às vezes de Covid ou enfermo, quero te dizer que você também é um corajoso. Mas não pare de lutar. Não pare de avançar. Não larguem a rede. É tempo, querido, de nós marcarmos a geração. Em breve ele virá. Aleluia. Em breve ele virá nos buscar, igreja. E nós temos que apresentar a ele. Sabe o quê? Eu toquei bem. Sabe aquele ré que deu assim, Jesus? Aquele dó, lembra? Jesus falou assim: eu vi, eu recebi, mas cadê as vidas? Amém, igreja? Deus quer usar você, Deus quer usar a mim para ocupar esses lugares. Oh, aleluia! Homens e mulheres corajosos que descem no buraco para resgatar aqueles que estão perdidos. E enfrenta leão, e enfrenta egípcio, e enfrenta o que seja. Não importa o que você esteja na mão, é o Senhor que vai te dar a vitória. É o Senhor que vai te dar a vitória. Não importa o que você tem na mão. Benaia não ficou preocupado com o cajado. Ele focou em o que ele queria. Amém, igreja? Amém. E eu creio, nós estamos começando 2022. Vocês vão fazer a diferença. Essa igreja pode ficar pequena se nós nos posicionarmos como valentes do Senhor. Eu não sei para onde pode abrir, mas uma coisa eu sei: é o Senhor que acrescenta.
Amém? Vamos colocar de pé então, igreja? Você foi tocado por essa palavra? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns minutos e dizer assim: Senhor, eu estou assim, assim, assim. Querido, deixa o orgulho de lado, tá bom? Às vezes a gente entra dentro da igreja armado. Sabe como? Eu não gosto disso, não gosto daquilo, assim não andou da forma que eu queria. Deixa eu te lembrar uma coisa, igreja: você vem para cultuar o Senhor e não a si mesmo. Então nós estamos aqui, é para ser tratado por Ele, e Ele corrige quem Ele ama. Aleluia! Ele nos ama. Então feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Aqui eu posso ver, ó Deus, homens e mulheres corajosos, e eu sei, Senhor, que eles vão avançar, vão servir, vão ser eles mesmos fiéis, continuando sendo fiéis ao Senhor, não vão negociar a fidelidade. Oh Senhor, eu te peço, levante, ó Pai, a cada um deles, que nós possamos sair da nossa zona de conforto e avançar, Senhor, que nós venhamos parar, Deus, de nos lamber as nossas feridas, mas colocarmos diante das Tuas mãos e saber que é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem lutado por nós, é o Senhor que tem nos dado saúde, mesmo em meio, Senhor, a tudo isso que nós estamos passando. Por isso eu te peço, Senhor, confirma a Tua palavra nos corações, e eu sei que ela não voltará vazia. Que os corações, ó Pai, agora venham agarrar a Tua palavra e possa, Deus, colocar em prática, que não venha ser somente ouvintes, mas sim praticantes da Sua palavra. E eu sei, ó Deus, que cada um que está aqui vai fazer a diferença da sua maneira, com os talentos que o Senhor colocou em suas mãos. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. E assim como nós vimos em Samuel os valentes de Davi, nós podemos ver hoje aqui os valentes de Deus. Aleluias! E nós, Senhor, não vamos retroceder, porque em breve o Senhor virá nos buscar. Em breve o Senhor buscará a sua igreja, e nós venhamos, Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui. Está aqui, Senhor, as vidas que o Senhor confiou em mim. Eu te louvo, te agradeço, porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, somente para Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Essa palma foi para mim, agora é para o Senhor. Aleluia! Amém, amados.